Os irmãos podem se assentar. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, que o nosso Pai possa falar conosco através da sua palavra e que nós possamos estar sensíveis aqui nessa noite. Existem pessoas orando pelos irmãos, existem pessoas intercedendo por esse momento, existem pessoas que deixam um pouco do seu dia, um pouco do seu tempo para estar intercedendo por essa igreja. E eu convido vocês a olharem, a enxergarem aquilo que Cristo tem para a vida de vocês, que os seus ouvidos estejam abertos, sua mente aberta, e que você possa entender aquilo que Deus quer para a sua vida. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, São Lucas 24, de 1 a 12. São Lucas 24, de 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e abaixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem se entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos, mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Vamos orar? Pai, já oramos, cantamos Maranata, vem o Senhor Jesus, cantamos Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor, e nós pedimos que o Senhor possa falar aqui. Sua palavra é simples, mas é eficaz. É simples porque nós entendemos ela e ela traz vida e vida em abundância. E eu peço, Senhor, por essa igreja. Peço que o Senhor fale a essa igreja.
que eu possa me calar, mas que o teu Espírito possa dar vida aqui. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, no dia 8, sexta-feira de março, o que nós comemoramos? Maravilha. E esse dia é um dia que nós devemos lembrar muito bem. Devemos lembrar das nossas mães, das nossas esposas, filhas, os que têm noras, primas, tias, avós, aquelas que lutam para um dia melhor. Esse dia é um dia muito importante. É um dia em que as mulheres comemoram ou lembram de um momento muito especial. Um momento muito difícil em que elas viveram. Um momento em que homens, nos Estados Unidos, em Nova York, no dia 25 de março de 1911, fecharam as portas de uma fábrica e colocaram fogo. Ali morreram 146 trabalhadores. Por coincidência ou não, 125 mulheres e 21 homens, sendo eles a maioria judeus. O que trouxe à tona as condições enfrentadas pelas mulheres a partir da Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, as mulheres foram ao trabalho. Elas começaram a frequentar os grandes centros, famílias inteiras moravam em cortiços, salas em que muitas famílias viviam jogadas, e para pagar aquela quantia, o aluguel, elas tinham que trabalhar juntamente com seus maridos. Mulheres guerreiras, mulheres que trabalhavam 16 horas por dia, sobravam 8 para dormir, cuidar dos filhos e do marido. Mulheres que tinham seu tempo roubado pelas máquinas. E os irmãos já devem ter assistido aquele filme no qual o Charlie Chaplin está no meio das engrenagens, que ele fala e retrata a Revolução Industrial. E como o homem com gestos estereotipados não pensava mais, a máquina pensava por ele. O homem com gestos repetidos não pensava mais, mas a máquina mandava em seu dia. E eu gostaria de chamar os irmãos à reflexão para as mulheres da nossa comunidade, para as mulheres que nos rodeiam, aquelas que nos geraram um dia, aquelas que um dia deixaram de dormir para dar de mamar para nós, aquelas que deixaram de dormir porque a criança ou nós estávamos com febre, aquelas que muitas vezes nós homens chegamos da nossa jornada de trabalho, sentamos na frente da TV, e assistimos enquanto elas vão para o segundo turno ou terceiro turno. Vão cuidar da casa, vão cuidar dos filhos. Mulheres que levam o prato muitas vezes para o marido no sofá, muitas vezes tem que tirar o seu sapato. E os homens as maltratam, muitas vezes. E os homens não as olham como aquela que é auxiliadora, aquela que não foi tirada da cabeça para que não pisasse no homem, aquela que não foi tirada do pé
para que o homem não pisasse nela, aquela que foi tirada da costela, para que andasse ao lado do homem. Mas muitas vezes nos esquecemos disso. Muitas vezes nós olhamos e subjugamos, exploramos, vemos sofrer. Certamente, o dia 8 de março é um dia de luta. Um dia de lembrarmos que ainda há muitos problemas a serem resolvidos, como a violência contra a mulher, como o feminicídio, como o aborto e como a própria diferença salarial. Quantas mulheres têm a mesma função, têm a maior qualificação, mas ganham menos? Um dos prefeitos do estado da cidade de São Paulo, em uma das greves dos professores, ele subiu no palanque e falou para as mulheres, maioria, professoras, vocês não ganham mal, vocês são mal casadas. Vocês não ganham mal, vocês são mal casadas. O que ele quis dizer com isso? Desse dia em diante, os professores meio que não votaram mais nesse homem. Vocês não ganham mal, vocês são mal casadas. E me vem à memória os momentos de luta em que as mulheres passam. Mulheres que tomam 2, 3, 4 condições para chegar no seu trabalho. Mulheres que saem daqui de Jundiaí 5, 6 horas da manhã, chegam em São Paulo 7, 8 horas da manhã, saem às 5, 6 horas da tarde e retornam às 8 horas. Mas o trabalho continua. E aí vem o que é mais incrível. Vem o olhar de Deus para as mulheres. E eu tenho a honra de ser filho, tenho a honra de ter mulheres que oraram por mim, tenho a honra de ter mulheres que oram por mim e que oram por essa igreja. E o incrível é que Deus, Ele faz algumas coisas que a gente não está esperando. O incrível é que Deus, ao invés de falar da primeira notícia, através dos seus anjos aos homens, Ele fala para quem? Para as mulheres, as excluídas. E o que é lindo no texto bíblico e é fantástico é que fica gravado o nome de 3 mulheres. A Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Fantástico. Não há diferença entre escravo e livre, homem e mulher, gentil e judeu, diz a palavra. E nós devemos aqui refletir nessa noite sobre as mulheres. Como Deus deu a honra delas receberem essa notícia nessa manhã. Eu gostaria de convidá-los a refletir. Essa nossa reflexão poderia ter vários temas. E eu fiz alguns deles. O domingo da ressurreição e depois. A sepultura está vazia. A notícia revelada em primeira mão. A ressurreição de Cristo revelada às mulheres. E se nós vivemos em um mundo machista ainda, imagina aquelas mulheres, como foi dito pela irmã aqui na intercessão. Levaram somente uma mulher para ser julgada. O homem não.
Eles se esqueceram que na lei dizia que era o homem e a mulher para serem apedrejados. Muitos leem, ao invés de pecadora, a prostituta. Frase machista. E imagino o que nós vivemos hoje, o que aquelas mulheres viviam naquele momento. O melhor de todos os dias chegou, mas aquelas mulheres não tinham entendido. Elas tinham se esquecido aquilo que Jesus tinha falado lá na Galileia. Aquelas mulheres, ao invés de acordarem alegres, elas foram tristes, imagino eu, pelo caminho. Era um dia de grande tristeza para elas. E nessa região, como o corpo era rapidamente, entrava em decomposição, elas deveriam ir muito rápido ali, segundo elas. Por isso as mulheres foram até o túmulo, com o propósito de ungir o corpo de Jesus. Mas lá ele não estava. Porque vocês procuram o corpo? Porque vocês procuram Jesus entre os mortos, se ele está vivo? E aí muitas vezes nós procuramos Jesus dessa forma. Nos esquecemos dos seus ensinamentos. Nos esquecemos que um dia ele nos chamou. Nos esquecemos que um dia ele nos trouxe a sua maravilhosa luz. Nos esquecemos dos seus ensinos maravilhosos. Nos esquecemos de olhar para a sua palavra e procurar respostas para o nosso dilema. Nos esquecemos de buscar a Ele, aquele que nos chama pelo nome, e o buscamos entre os mortos. O nosso Deus, Ele é vivo, está vivo. Ele venceu a morte, irmãos. O que elas faziam demonstrava muita devoção, mas também demonstrava falta de fé. E será que se nós não estivéssemos no lugar delas, nós também não teríamos essa falta de fé? Teríamos devoção, cuidado, mas cadê a fé? Elas deveriam ter se lembrado das promessas de Jesus. E nós lembramos das promessas de Jesus. É muito fácil nós pegarmos a palavra ou algo que está escrito e fazermos algumas críticas. Olharmos e examinarmos. Mas eu convido aos irmãos a viverem Cristo. Convido aos irmãos a viverem o Cristo ressuscitado. Aquele que ressurgiu dentre os mortos. E eu gostaria de deixar uma pergunta com os irmãos. Nós teríamos feito melhor do que elas? Nós teríamos crido? Ou não? O interessante é que essa história está nos 4 evangelhos também, irmãos. E cada evangelista tem uma visão. Mateus diz que elas saíram ao amanhecer. Marcos diz que elas saíram quando o sol havia saído. Lucas, que elas saíram na alta madrugada. João, sendo ainda escuro, elas saíram. Encontraram a pedra removida e o túmulo estava vazio. Não acharam o corpo de Jesus. Glória a Deus. Ele está vivo. De repente, 2 homens vestidos com túnicas totalmente deslumbrantes pararam junto a essas mulheres.
e fizeram uma pergunta: por que vocês procuram aquele que vive dentre os mortos? E a diferença dos 4 evangelhos: Mateus diz que era um anjo, Marcos, um homem vestido com túnica branca, João, 2 anjos. Mas isso não é impedimento para a nossa fé. Ao contrário, a diversidade indica que um evangelista não copiou do outro. Eles relataram aquilo que eles sentiram e aquilo que eles ouviram. Não nos surpreende que essas mulheres tivessem medo. E quantas vezes temos medo? Na presença de seres celestiais, movidas de temor e respeito, inclinaram o rosto em terra. Além do mais, não tinham por que estar ali para ungir aquele que não estava mais ali. Mas incorriam em um erro grave, de tal forma que os mensageiros celestiais lhes perguntaram: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Eles agiram de maneira suave, irmãos, porém com firmeza, levando-as a lembrar das promessas feitas por Jesus. E eu gostaria de convidar você a lembrar das promessas. As promessas que fizeram para cada irmão quando criança. As promessas que fizeram a cada irmão na adolescência, na juventude, na fase adulta, ou na melhor idade. Eu convido a vocês a se lembrarem das promessas do Senhor. Se lembrarem de que Ele disse que iria, mas que enviaria o Consolador. Que Ele morreria, mas que ressuscitaria no 3º dia. Não nos prometeu dias tranquilos, mas nos prometeu que em meio à angústia, nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu a cruz. Estão com elas, e então elas se lembraram das palavras. E aí eu convido os irmãos a trazer as suas memórias, as cores, de quando Jesus falou através de algum irmão, os sons, as imagens, o sabor, do momento em que vocês foram tocados e tocadas, que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, um momento de dor, um momento de aflição, de angústia, de ansiedade, em que Jesus não virou o rosto. Não, Ele fez como fez com essas mulheres. Mesmo elas o buscando entre os mortos, Ele mandou 2 anjos para falar com elas. A Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. E não estavam sozinhas. Mas quando elas chegam perto dos discípulos, os 11 e os outros que estavam com ele, que diz a palavra, eles falam que é um delírio. E no grego, delírio é liros, conversa tola, conversa sem sentido. E quantas vezes nós recebemos a palavra do Senhor como esses 11 receberam? Como as palavras do Senhor têm feito sentido na vida de cada irmão. Os irmãos têm recebido ela como uma conversa tola, uma viagem,
ou nada a ver com o nosso tempo. Nosso tempo mudou, não é mais desse jeito. São apenas mulheres, não é? O que traz na tona a história é que Jesus ressuscita. E os seus discípulos se esqueceram. Tanto que Pedro sai correndo, diz a palavra. Sai correndo para verificar se era verdade. E o que ele encontra? Um pano de linho. O que indica que Jesus ressuscitou. Cristo vive está. Ele ressuscitou. E isso é uma notícia valiosa. É uma notícia preciosa. Que nós, como igreja do Senhor, possamos reconhecer nos homens, nas mulheres, nas crianças, na palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nos falar. E que quando subirmos aqui, seja a voz de Deus. Que quando subirmos aqui e falarmos, possamos nos lembrar das promessas de Jesus e honrar aquele que nos chamou. Amém? Irmãos, eu gostaria de recitar um poema. Esse poema, ele enaltece a mulher de uma forma incrível. Eu ouvi esse poema há mais ou menos uns 10 anos atrás. E eu gostaria da atenção dos irmãos. Eu gostaria que vocês olhassem para sua esposa, filha, mãe, aquela que carregou você no ventre, a sua líder de célula, a sua professora, através do que falamos e estaremos falando aqui. Esse poema é de Victor Hugo. Diz assim: o homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração fabrica amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que o adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher aonde começa o céu. Vamos orar? Pai, Tu és nosso Deus e Senhor, Senhor e Salvador.
Na sexta-feira passada, ó Pai, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Não é um dia, ó Pai, que é usado pelo comércio, como as outras datas são usadas. Não. É um dia que nós podemos lembrar e olhar para a mulher como uma imagem e semelhança de Deus. Eis que tudo que o Senhor fez era belo e bom. Pai, que possamos respeitá-las, que possamos viver a vida do Senhor, que possamos olhar para as mulheres, aquelas que nos lideram, como aquelas que foram colocadas pelo Senhor para nos liderar. Que possamos olhar para as nossas progenitoras, como aquelas que cuidaram de nós e honrá-las. Cuidar delas. Que possamos olhar para o nosso cônjuge, a nossa esposa, como o Senhor amou a igreja. Que possamos olhar para as nossas filhas como aquelas que têm valor e que estarão levando a sua palavra a toda criatura. Que possamos lembrar dos seus ensinamentos, Jesus. Que possamos honrar, ó Pai, as mulheres como o Senhor o fez, ó Pai, com essa passagem que lemos. Elas foram as portadoras, ó Pai, daquilo que era mais valioso. O grande dia chegou e o Senhor falou com elas. Que o coração do homem, ó Pai, seja quebrado. Que ele possa entender o seu lugar, o seu papel, aquilo que ele foi chamado. Que ele possa cuidar. Que ele possa, ó Pai, cuidar de tal forma que elas se sintam acolhidas por Ti. E que em nome de Jesus, essa igreja seja canal de bênção. Que em nome de Jesus, ó Pai, todos os ministérios sejam bênção. E que possamos nos abraçar, iguais em Ti, a imagem e semelhança de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro e agradeço aqui. Amém.